Fala meu jovem, fala minha jovem. Estou aqui com meu amigo Leonardo para falar um pouquinho mais para vocês nesse podcast do que é a Marinha. E que é claro, vocês vão conhecer essa pessoa que é meu amigo de longa data. Sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Performe Milico, beleza? Para você que ainda não segue a gente nas redes, ó, aperta esse botão vermelho aqui e siga. Tudo bem? Léo, prazer estar com você aqui. Prazer todo meu amigo. Foi muito bom restabelecer esse contato, a gente voltar a se falar, né? É verdade, aí, é verdade. Espero que essa galera aí curta bastante as suas experiências. Vamos nessa. Conta um pouco pra gente aí quem é o Leonardo, se apresenta pra galera, para que eles saibam quem é você. Beleza, então, sou Leonardo Correia, né? Sou formado em Educação Física e fui militar durante muitos anos. Eu moro em Campo Grande, Campo Grande é um bairro aqui do Rio de Janeiro, né? E vim aqui para poder responder suas perguntas aí. Vamos ver o que vai rolar aí, o que sai. Léo sempre foi um cara muito tímido, mas pode ficar tranquilo, cara, que é um bate-papo, a gente gosta de trocar ideia aqui, beleza. Com convidados, a gente sempre dá uma sacaneada no começo, né? É verdade. Gosta de fazer bastante isso ali, mas fica tranquilo. Léo, contar um pouquinho pra galera, então vamos começar lá do início, né? Beleza. A gente se conheceu, pra galera que tá assistindo a gente se conheceu tem mais ou menos uns 18 anos, né? Quando verdade, a gente fez aquela prova lá da Supervia. 18, 19 anos, isso aí. E fez um curso técnico. Naquela época que a gente se conheceu, tu já imaginava que um pouquinho adiante você ia querer ser militar? Que ia ter a vontade de ser militar? Ou não? Naquele momento nem passava pela tua cabeça? Não, naquele momento ele não passava na minha cabeça não, cara. Eu até conheci algumas pessoas, tinha contato com alguns militares, mas acho que nesse período a gente é muito novo, a gente ainda não tem nada certo ainda, né? Estabelecido. Mas eu lembro que logo depois daquele período ali foi que me deu o start realmente para poder ser militar, né? Vendo as pessoas da nossa convivência ali mesmo fazendo provas ali, ESA, EAR, EAGS, foi aí que despertou em mim a vontade de ser militar. Naquela época, alguns amigos nossos passaram, né? Acho que foi naquela época mesmo, 1 ou 2 anos depois, o Jansen passou. O Jansen, o Fabiano, o Luiz, né? Inclusive, o start para eu poder fazer a prova para fuzileiro foi justamente o Luiz, né? Que na época a gente estava, logo depois que a gente saiu lá do Silva Freire, o Luiz fez a prova para fuzileiro naval e passou, e aquilo ali ele me incentivou, pô, Léo, faz sim, vai ser legal. E foi daí que eu determinei que eu iria estudar para ser militar. Então foi a partir do Luiz. Luiz conversando contigo ali, que começou a te estimular a fazer a prova. Exatamente. Luiz, para quem não sabe aí, galera que tá só para conseguir contextualizar, né? A Silva Freire era uma escola de curso técnico e lá a gente fez grandes amizades e muitos dos nossos amigos, que a gente estava batendo papo aqui ainda agora, passaram para a carreira militar. No caso, o Luiz, você está falando, ele passou para fuzileiro, o Thiago também, né? Também, os dois são fuzileiro naval. O Jansen e o Fabiano passaram para a ESA. E naquela época, eu lembro que o Luiz já falava muito de fuzileiro. Ele está falando agora, está vindo, acendendo umas luzinhas aqui. E ele foi tua inspiração, então. Na tua família não tem nenhum militar? Ninguém seguiu carreira? Ninguém te inspirou a isso? Foi ele? Então, na minha família, especificamente ali as pessoas da minha casa, não tem nenhum militar. Eu tenho um tio, mas que eu não tenho muito contato, que também é militar, que é da Marinha. Mas, assim, a minha inspiração mesmo foi com o Luiz. Foi a pessoa que na época eu tinha muito contato, né? E eu lembro que a primeira vez que eu encontrei com ele já no período de formação, eu encontrei com ele num shopping, e eu vi ele de branco, né? Fardado de branco, eu achei bonito, achei bacana. Eu falei, pô, é isso que eu quero ser. A chamada foi a farda branca? Foi a farda branca, achei maneiro. Pô, legal. Então, a tua inspiração foi essa. E tu lembra que naquele momento, quando tu decidiu, foi por conta da farda? Ou foi por conta da estabilidade, da produção em si? Eu acho que o jovem, pelo menos naquela época, ele era muito pelo visual, né? Tipo, de ser militar, né? De repente usar uma farda, achar bacana. Eu acho que o jovem, pelo menos naquele período, não pensava muito nessa questão de estabilidade, né? Pelo menos eu não, né? Eu pensava mais de ser militar mesmo, de achar bacana, de tirar uma onda, de poder fazer os cursos operativos. E eu acho que essa questão de estabilidade eu só vim pensar logo depois, né? Depois que já está lá dentro já.
a gente fica mais velho que a gente começa a pensar nessas coisas, né? Isso aí. Muitas vezes os pais da gente... Questão da maturidade, né? Às vezes os pais da gente tentam colocar isso na cabeça da gente, mas a gente não liga. Exatamente. Muitas das coisas que chamam a atenção no militarismo é o status, né? Isso, o status. E aí isso é o que chama a atenção, principalmente dos homens jovens. É verdade. Por isso que antigamente, naquela época, mulher não podia fazer concurso. Então, por isso que os homens sempre tinham aquela chave virada para o militarismo por conta do status. Eu também confesso que era uma das coisas que me chamava muita atenção. E aí tu lembra, vamos tentar resgatar um pouquinho aqui. Sim. Quando você decidiu fazer essa prova, decidi, quero ser militar. Tu decidiu por ser fuzileiro? Ou você abriu eu tenho amigos que fizeram ESA, EA, aprendiz de marinheiro, mas eu gostei mais desse aqui. Tu lembra por que tu escolheu fuzileiro e não as outras? Então, eu não queria sair do Rio de Janeiro, né? Então eu sabia que o período de formação do fuzileiro naval era no Rio de Janeiro. E justamente no meu bairro, em Campo Grande, né? No Toneleiro. Então eu falei, vou estar perto de casa, vou estar perto da minha família. É um concurso que, embora seja disputado, não é tão disputado quanto a ESA e a EA. E eu decidi fazer por esse motivo, né? Mas eu também tentei ESA e EA, né? A EA eu não passei, a ESA eu passei, mas fiquei na redação. E fiz aprendiz de marinheiro também, passei, mas decidi ficar no fuzileiro naval. Fuzileiro. Justamente pela questão operativa, né? Eu queria ser operacional. Faca na caveira, queria vibrar. Exatamente. Legal, tua cara essa parada, isso aí. E naquela época, quando tu escolheu fazer, né, fuzileiro, você acabou de falar aí, eu acho que é um gancho importante, que muita gente deve se identificar com isso. Você falou que foi importante o fuzileiro por ter a formação próximo da sua casa. Isso. Por que isso? A família era uma coisa que você não conseguia se distanciar? Você não queria se distanciar? Ou tinha alguém da sua família que precisava de você perto? Eu acho que por eu não conseguir me distanciar mesmo. Naquela época era isso, era muito isso. De querer estar próximo ali da minha mãe, do meu pai, se de repente precisassem de alguma coisa. Eu acho que isso foi o fator principal de eu querer estar próximo deles nesse momento. Tinha nenhuma namorada no meio do caminho, não? Nessa época não. Nessa época eu já tinha terminado já. Mas terminou para a prova ou terminou antes de saber? Terminei antes de ingressar. Então não teve nenhuma influência. Eu gosto de perguntar isso para todo mundo que vem aqui, porque muitas vezes a gente toma decisões baseadas na pessoa que está com a gente. Né? E é complicado e não isso. Não por si só. Isso é importante. Aí o Léo passou na prova. Você é fuzileiro, passei para aprendiz também, mas quero ir para fuzileiro porque eu quero ser operacional. E essa é uma coisa ímpar, né? A gente teve alguns convidados aqui, um deles tinha esse viés operacional, que foi o Wesley, que falou bastante da ESA aí, infante, brabo, PQD, gosta pra caramba das coisas. A gente teve outro convidado também que não tinha muito esse viés, que era o Luiz, que já é capitão da aeronáutica, então ele gostava mais da parte técnica, parte administrativa, que é o meu caso também. Eu confesso que eu gosto um pouco da parte operacional, mas eu optei pela parte técnica porque eu acho mais tranquilo pra gente conseguir viver uma vida melhor.